Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Agradecer a vocês por considerar participar dessa entrevista. Eu queria começar pedindo a vocês para contar um pouquinho da história de vocês, como é que vocês descobriram o diagnóstico do câncer de pânico, como é que foi essa descoberta e como é que foi para vocês essa notícia, né? Queria que vocês me contassem. Olá, bom dia. Me chamo Edivânia, sou esposa do Eliezer e eu tenho um filho, o Caio Wendel, com 11 anos, e ele está dentro do transtorno TEA, o autismo. Quando o Caio foi diagnosticado, foi laudado, realmente laudado, ele tinha 4 anos e 5 meses. Foi bem difícil assim, o início, porque a gente até então não sabia o que é o autismo. Conhecia de ouvir falar. Ouvir falar é completamente diferente até você passar a viver. O início foi muito difícil, assim, para a gente, em tudo muito novo. E quando a gente recebe verdadeiramente o diagnóstico, foi onde eu descobri, assim, que eu já tinha ouvido falar de um luto. Eu não entendi o porquê desse luto, mas no dia que eu recebi o laudo, eu entendi qual era o luto que alguns pais que eu já tinha, quando começou a desconfiança desse luto. Porque até a gente receber um laudo, no fundo, como pais, a gente espera que não, talvez não seja só um transtorno, assim, isso, mimação, como todos em casa achavam que era. Mas no fundo a gente via que ele era diferente. Ele brincava de maneira diferente, ele falava e parou de falar. E assim, aí eu descobri como era o luto. Quando o médico disse, mãezinha, o Caio se enquadra dentro do transtorno TEA. Ele é autista. Ali eu fiquei na minha, você conhece ou não? Ainda não conheço, só conversei com alguns pais, tentando entender um pouco. E durante essas coisas, esse tempo eu fui pesquisando, tentando entender um pouco e como a gente poderia ajudar ele. Eu passei 3 dias bem mal, eu chorava, porque eu não entendia como é que eu vou ajudar meu filho se eu não entendo nada, se eu não sei, não sabia nem por onde começar. Já Eliezer dizia, mas você está chorando por quê? Porque no fundo você não já sabia, eu disse, mas eu esperava que não fosse. Quando veio a notícia, o sentimento é diferente. É um turbilhão de sensações. É um turbilhão mesmo, são 1000 coisas e você ainda nunca houve entre a gente a não aceitação. Desde quando a gente começou essa maneira de brincar diferente, a gente achar que ele era diferente, a gente já, o que for, a gente vai abraçar e vai ajudar ele. Esses 3 dias foi bem difícil, mas no terceiro dia eu disse, não tem para onde correr, é levantar a cabeça. O que a gente decidiu, a gente desde o início decidiu se dedicar realmente ao Caio. A gente ficou, assim que a gente começou, a gente estava desempregado. E então decidi não trabalhar mais fora e dedicar só a ele. Para quê? Mas por que você decidiu isso? Porque quando a gente passou pelo neuro, ele foi bem claro para a gente e disse que ele falava, ele parou, ele não se alimentava só, ele não fazia nada só, tudo era a gente. Vem aqueles porquê. Será que um dia eu vou ver meu filho comer sozinho, escovar os dentes, pegar num lápis que ele não pegava? E tudo isso, assim, mexe muito com a gente, porque todo pai, toda mãe tem um sonho de ver seu filho se formar, ter uma profissão. E ali a gente sabia que pode acontecer, dele vir a fazer tudo isso, mas é muito dificultoso para eles. E a gente, assim, eu como mãe, eu me maltratei muito com isso.
Será que eu vou conseguir? Será que a gente está fazendo certo? Será e será? Quando, nessa decisão de a gente se entregar realmente, aí nós desempregados, e aí? O SUS não fornece nada. Eu passei a pesquisar como eu poderia ajudar o Caio, o que fazer, e comecei através de jogos, de reciclagem, e assim a gente via pequenos passos que ele conseguia, passou a pegar no lápis, era uma grande vitória para nós. Mas os porquê continuavam, como ele não falava e tudo, a gente incentivava ele. Nós fomos os primeiros terapeutas do Caio, como todos os outros pais, mas a gente foi assim, foi um ano dedicado mesmo a tudo do Caio. E como foi assim, adaptar toda essa rotina de vocês, que vocês não tinham, né, a esse momento do Caio, a esse novo momento que vocês vão viver aí até a vida toda? Foi difícil no começo. Muito difícil, porque assim, a gente lutava por uma coisa que a gente sabia que era o certo, como a gente sabia que ele era autista, que ele teria que ter um cuidado mais especial em cima dele. E pessoas ao nosso redor achavam que aquilo não era certo. A gente teria que deixar ele lá do jeito que a vida pudesse levar ele, só que não era assim. A gente não aceitava isso, a gente sempre cobrava do colégio, de um cuidador, de alguém em cima dele para vigiar ele, porque como o autista, ele assim, tudo para ele é inocente, é uma criança muito inocente. Ele não ia saber se virar só no colégio. Aí eu passei mais de um ano sem trabalhar, todo santo dia deixar ele no colégio e buscar. E as terapias eu lutei muito, abri muito mão de muita coisa, mas hoje eu recebi a glória de Deus. Ele está um menino muito esperto, muito desenvolvido, por conta da gente. Porque lá no começo a gente quebrou muita cabeça, a gente lutou muito, só eu e ela, entendeu? Contra até pessoas perto da gente que não entendiam na época. Hoje não, hoje está muito aberto, né? Quem quiser pesquisar, você vai na internet, você pesquisa, você sabe o que é autismo, o que precisa. E assim, a nossa luta ela vai ser sempre, até o fim da nossa vida. Mas a gente quer preparar ele para quando ele não tiver a gente, ele poder se virar. Só. Como foi para vocês lidarem com o preconceito? Porque as pessoas com que elas não conhecem, elas têm o preconceito, né? Então, muitas das vezes as pessoas julgam como mínimo, como algo que é porque não quer fazer, é porque está mimando, está muito colo. E ao contrário, né? Precisa de muito colo, precisa de muito amor, de muito acolhimento. Como foi para você o que tinha que ser dado e o ensinamento máximo que vocês puderem passar para ele, né? Como até hoje a gente ainda luta, ainda há muito preconceito, mas eu vejo também com muita falta de informação, de apresentar mesmo o autismo para as pessoas. E assim, as pessoas, como a gente no início nunca entrou nesse mundo, querer conhecer, querer saber, ainda tem muita gente assim, quando passa a ter na família um filho, principalmente um filho, aí a gente vê realmente de perto o quanto assim, acho que uma das coisas que mais mexeu, assim, de preconceito comigo a gente foi para um evento comunitário na nossa comunidade, muita gente. E assim, ele muito pequeno ainda, foi assim que ele foi diagnosticado. Ele não entendia e tudo, quando ele queria aquela coisa, e se não fizesse, vinha a crise. Todo mundo olhando para a gente, ele chorando, se batendo na gente, beliscando, e todo mundo olhando e olhando de cara feia, solta esse menino ali como se a gente estivesse maltratando, e não era. Era por uma simples coisa que ele queria subir no carro que estava estacionado. E não podia, a gente não ia deixar fazer isso. Nem se fosse da gente, quanto mais do próximo. E aí foi uma das primeiras crises que ele teve assim no público, que mexeu muito comigo ali. Ali eu fiquei completamente sem saber o que fazer, sem reação. A Elias pegou ele, colocou no colo, ele, vamos sair daqui,
vamos sair daqui que ele não está bem, que não está legal para ele. E a gente saiu e a gente sabe que uma crise dessa não é só na hora. E um dos que mais mexe com a gente. Qual foi o seu, Elisa? Foi no aniversário que a gente foi convidado. Houve um acidente, aí o aniversário atrasou. Ele queria comer o bolo, que estava programado para aquela hora. A gente programa a hora de sair, a hora de chegar lá, a hora que o bolo vai ser cortado, porque assim, ele é do tempo dele, né? A gente não ensina eles é quem ensina a gente. A gente sempre quer que eles aprendam, mas não, eles é quem ensina a gente. Tudo é no tempo deles. Aí a gente chegou lá, aí teve esse acidente, aí atrasou tudo, aí ele foi para cima do bolo do aniversariante, porque quis comer, aí a gente teve que vir embora antes de partir o bolo. E como é que você conseguiu lidar com isso? A gente chora, os pais autistas, eles vão entender o que a gente está falando, né? São simples coisas. Coisas Para quem simples está fora. que a gente sente, sabe? É muito difícil para a gente. Hoje vocês fazem parte de uma comunidade, né? Fala um pouquinho para mim. Assim, são muitos. Hoje, há 7 anos atrás, como do início a gente falando, foi tudo muito novo, a gente procurar alguns pais, tentar conhecer através de outros. Hoje está muito aberto. Como tem associação, chega muita gente. Essa associação tem tratamento? Não. O acolhimento dessa associação é conversa, é experiência trocada. E assim, chega casos e casos que a gente... E dá graças a Deus o filho da gente, porque a gente vê... O autismo em si já está dizendo. Um espectro não tem 2 autistas igual e cada um é cada um. Essa semana eu relembrei tudo do Caio. Uma mãezinha tem 2 filhos autistas e ela descobriu aos 48 anos que ela é autista. No início a gente com o Caio, que ele não falava tudo, ele pegava na nossa mão, levava e apontava. No início tinha dias que eu chorava, porque a gente pesquisava como não tinha os terapeutas, o incentivo de falar. Ele queria aquela coisa de início, a gente não dava. E sentava e mostrava, colocava pertinho. Caio, pão. E ele ficava e querer comer e eu não entregar para incentivar que ele tinha que falar. Eu olhar uma sensação muito ruim para uma mãe e um pai estar fazendo aquilo. Muitas das vezes aquilo ali eu chorava. Eu dizia, aliás, não, só mais um pouco. Eu, filho, ele disse, vamos ter calma, só mais um pouco que ele vai falar. O Caio começou a falar com quase 5 anos, de novo. As primeiras palavras foi mamãe, ele chamava Lies e Dinha. Chamava a tia dele e assim... E as outras coisas, só a gente dentro mesmo que poderia entender. Essas pequenas coisas, a gente sofreu muito lá no início, por não ser verbal, a gente ter o medo de deixar no colégio e acontecer algo, ninguém contar, por a gente ser os pais, e ele não saber dizer pra gente quem machucou, o que fizeram com ele. De muitas vezes ser taxada, tá louca, porque chegava na escola de surpresa para ver o que estava acontecendo, se ele estava dentro da sala de aula, o que estavam fazendo com ele. Eu sempre cobrei, porque eu dava o meu máximo em casa, a gente sempre deu. E assim, hoje, parece mentira. Dessa crise dessa menina de 14 anos, por conta de uma comida, eu disse para a mãe dela, do início, o Caio não come fruta alguma. E a banana, ele não consegue nem pegar. Ela com casca. E eu disse para ela, no início, muitas vezes eu colocava ele para pegar, para ter a textura e ver se ele conseguia comer. Hoje eu já não faço mais. Eu não vou desorganizar meu filho, tirar da rotina dele por conta de uma banana,
que assim, todo mundo come porque ele não come. Não, hoje eu não faço mais isso. Ele não aceita, ele tem seletividade, vamos respeitar a seletividade dele. Hoje eu vejo assim, a gente vai amadurecendo, passa coisas que não quer passar mais. E assim, aí ela dizendo, eu não pensei por esse lado, pois pensa e fazem. Hoje nós já estamos vivendo outra fase. Hoje o Caio, ele fala, ele vai para o mercantil, ele chega, ele conta algumas coisas. Tem dificuldade? Tem. Tem pequenas coisas que a Ana de 2 anos faz que ele não faz. Tem coisas que a Ana conversa, começa um diálogo com a gente que ele não consegue. Mas ali a gente está... Mas de onde a gente começou, aonde a gente chegou, é grande vitória. Assim, a gente tem uma realização, assim, se acha realizado. Por toda aquela luta do início, todo aquele sofrimento que muitos acham que não é, por não pegar no lápis, por não escovar um dente, e tudo ser através da gente, e hoje ele conseguiu. Isso para mim é uma grande vitória. Hoje, o que vocês diriam para os pais de autistas que estão recebendo a notícia, né, o diagnóstico agora? Qual a mensagem, uma experiência que vocês têm hoje que vocês passariam para eles? Que eles não desistam. Um novo ciclo vai começar na vida deles. Eles vão aprender como conviver com a criança autista, com um jeito dela de viver, um jeito dela olhar diferente para o mundo. E assim, vai ter muita gente apontando o dedo para vocês, mas não desistam. Vocês são pais heróis. Levam todo o aprendizado de vocês, iniciaram do zero, que vocês não tinham um guia, um mapa, uma pessoa para guiar vocês, né? E vocês conseguiram trazer o Caio até aqui, desenvolver a fala dele e levar esse aprendizado para uma unidade. Vocês estão levando isso e estão acolhendo pais. Isso é de tão grande importância, né? Pessoas que não são acolhidas, pessoas que são apontadas nas ruas, pessoas que estão em aniversário, todo mundo fica olhando de canto de olho, julgando, sem saber o real motivo, sem saber realmente o que está acontecendo. Parabéns, de verdade, que lindo que vocês estão fazendo. Eu sempre falo que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu tenho certeza que o Caio vai colher bons frutos de tudo isso daí que vocês estão plantando. É tão isso que o Caio hoje está falando, né? É o desenvolvimento dele, vai avançando, porque vocês não desistiram. A festa do ABCD, eu decidi não expor ele com medo de, no início, uma crise, ou muita gente, muito barulho e tudo isso incomodava ele. A professora dele, ela não, nós vamos adaptar, nem que a gente passe o ano tentando isso com o Caio, nós vamos adaptar, ele vai fazer, tia, não vai dar certo, vai. E no dia das fotos internas do ABC do Caio, eu só chorava. Porque as noites que eu passava acordada pesquisando como ajudar ele, ali eu comecei a ver as respostas de Deus para a gente. O Caio na escola, com outros colegas, brincando, já escrevi o nome dele. E ali, aquele dia ali para mim foi assim, não, é aqui, é por aqui. Tudo que a gente fez, mesmo com as pessoas muitas vezes não acreditando, mas a gente está indo no caminho certo, porque a gente está vendo que está tendo resultado. E assim, já são quase 7 anos nessa luta, e todo dia um novo aprendizado com ele. Ele tem mais para nos ensinar do que a gente mesmo ensinar ele. Um presentinho para vocês carregarem com orgulho. Pais do Caio, os pais de autista. Já sei que vocês carregam isso com muito orgulho no peito. E vocês levam esse aprendizado para outras pessoas. E isso é muito bom de se ver. Fico muito feliz. Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Muito obrigada por esse momento. Queria poder passar o dia inteiro aqui, queria poder levar muita informação para as pessoas. Espero que esse pouquinho que a gente tem aqui possa bater no coração de cada um. Que quando você passar na rua e ver uma criança se comportando de uma forma atípica, você não julgue, você vai acolher, principalmente os pais. Principalmente são pessoas que precisam de apoio, são pessoas que precisam desse abraço. Eu sempre, assim, bato na mesma tecla que quem cuida precisa ser cuidado. E, assim, a sociedade em si, ela não tem esse cuidado com quem cuida. Porque para a gente cuidar e passar o nosso melhor para eles, a gente tem que estar bem. E, assim, não é fácil a luta do dia a dia. Você ter que se virar em mil. Terapia, escola, e tudo com aquele olhar diferenciado. Tudo você tem que se dedicar mais e mais para poder passar para ele. E assim, a gente diz muito para os pais que está iniciando, entrando nesse mundo, assim, caindo de paraquedas, como a gente caiu, gente, não desista, você tem que lutar, porque são pequenos passozinhos que lá na frente, não é hoje nem amanhã, e quem está fora não vai ver. Mas a gente que está dentro, lutando, batalhando, todos os dias, toda hora a gente vê esses pequenos passos como grande vitória para eles. Muito obrigada. Carlos Hegel, eu tenho 11 anos, sou autista.